Olá, como vão todos mais uma vez? Então vamos para a nossa aula hoje de Hanyuan Qigong, que é uma variação dos vários estilos de Qigong existentes por aí. Projeto Mito. Para melhor entendimento e embasamento dessa aula de hoje, você pode assistir a aula anterior, que é Qigong 2, aula 2, tá? Mestre Fan, esse senhor já falecido, que criou ou recriou esse estilo. A herança. Esse mestre foi muito famoso na China e deixou muita coisa lá como a sua herança. Dentre elas, deixou suas filhas, obviamente, né? Deixou uma família de irmãos Kung Fu, irmãos de Kung Fu, tá? Eles são vários professores e mestres na China e fora da China. Deixou suas criações de âmbito corporais, e criou também, ele criou muitas sequências, ele refez, ele repensou, não é? Além de trazer também algumas sequências ficcionais. Ele, o mestre, ele era um mestre de artes marciais externas, do Shaolin, Kung Fu, arte bem árdua, e ele identificou ao ter contato com as artes internas do Tai Chi, ele identificou que existia uma diferença entre a força interna e a força externa. Depois que ele entrou nessa viagem das artes marciais internas, ele nunca mais praticou as artes externas sem nenhum preconceito, ok? Ele achava que os praticantes faziam movimentos muito explosivos e muito baixos. Mas, apesar disso, ele via grande desenvolvimento no Tai Chi e futuro. Sobre a minha visão, que eu coletei de estudos com toda essa experiência com esses mestres, eu coloco que o Tai Chi, o Qigong é um caminho de transformação para retornar à nossa casa. Então, um caminho de transformação. A nossa casa é o centro. O que é o centro? O centro pode ser interpretado como nossa morada, céu anterior, estado de iluminação, estado de encontro com o Tao, dentre outras formas de expressão. Então, no Ocidente, nós temos muitas formas de expressão, nesse sentido que eu estou falando aqui. O centro e o coração são a mesma coisa. O coração, nesse caso, é o coração do Tao. Então, não é o coração que nós estudamos na medicina chinesa, ok? Aqui é o coração do Tao. O coração do Tao é o coração da bondade, o coração das virtudes. Esse diagrama, eu dou uma aula sobre ele, você pode ver que o círculo menor é o centro, representa o centro. O centro também tem uma referência real, ele não é só abstrato. Por exemplo, aqui você tem uma referência ao centro, uma pessoa meditando e outra pessoa dentro dela. Na verdade, uma criança dentro dela. Essa região, aqui outra imagem, com a mesma situação. Essa imagem está onde? Dentro do umbigo, tá bom? Por que dentro do umbigo? Que é o cordão umbilical, aqui, esse centro de força azulado. Essa é a raiz do homem. Esse é o cordão umbilical, tá? É dentro do umbigo, não é fora. Não tem exatamente a ver com o ponto de acupuntura. E aqui são outros centros de força na cabeça, no peito e, novamente, voltando ao baixo ventre. O que isso me coloca diante do quê? Que estão começamos uma alquimia interna, os seus aspectos espirituais, metafísicos e técnicos. Alquimia interna, os aspectos espirituais, metafísicos e técnicos. Não é simplesmente uma prática, não é simplesmente uma sequência de movimentos, isso que eu quero dizer. Por exemplo, essa alquimia, no sentido mais espiritual, profundo. Ao ser parido e dar o primeiro grito, natureza e ser se separam. Percebe? Há uma separação. E o Anshen, que é da natureza tranquila e intuitiva, se separa de Xishen, que é de natureza dinâmica, racional e influenciada pela cultura do lugar. Então, são duas naturezas aqui, Yuan Shen, Xishen. Então, Yuan Shen, que é tranquilo,
né, separado de Xixém, que é de natureza dinâmica. Então, esse que foi falado agora, essa questão mais profunda, ela se dá dentro de nós, no nosso corpo, tá? Através da alquimia. Existe um poema muito comum, uma forma de pensar, 1, 2, 3 na China, muito comum. O tal gera 1 gera 2, o 2 gera 3, o 3 gera os 10.000 seres. É a alquimia que se faz nos 3 campos de força. A alquimia que se faz no céu, a terra e o homem. Para que essa alquimia aconteça, você tem que seguir mais ou menos aqui, tem que seguir essa sugestão aqui, essa orientação. Se quiseres contemplar o corpo diamantino sem efusões, deves aquecer diligentemente a raiz da consciência e da vida. Deves iluminar a terra bem-aventurada e sempre vizinha, e nela deixar sempre escondido o teu verdadeiro eu. O que quer dizer isso? Completar o corpo diamantino sem fusões. Se você quer completar um campo de força, que é lá aquela raiz que eu mostrei no slide anterior, você deve fazê-lo sem perdas, sem efusões, sem perdas. Aquecer a raiz da consciência, aquecer a raiz do homem. A raiz está no baixo ventre, dentro do umbigo, na região do cordão umbilical. Essa é a raiz, não é na sola dos pés, tá ok? Iluminar essa terra bem-aventurada e nela deixar a todo seu ser escondido. O que quer dizer isso? Que você não sai propagando isso para os 7 ventos, literalmente não faz isso, e que se você se poupa, se você é humilde, poupa, você consegue manter a tua energia aqui no Tantien, ok? Então você não sai falando para todo mundo, minha criança interna nasceu, a minha luz interna nasceu, meu Tantien está poderoso. Não, você fica com ele mesmo para que isso não se disperse. É claro que existem mais complicações. Nessa ideia do Yuan Chen, Chi Chen, do ser diamantino, do baixo ventre, como isso ocorre? Ocorre com a alquimia das substâncias. O Chen, o Qi e o Jing são metabolizados, transformados nos seus campos de força relativos aqui, o superior, o médio e inferior. São também guiados pelos canais de energia, no caso, eu estou revendo aqui com vocês os canais extraordinários, e aí se dá a alquimia interna, essa alquimia interna se dá através da intenção. Essa intenção induz o Qi, induz a energia. Então, Qigong é indução de energia, não é simplesmente movimento, ok? Para isso, você tem que se manter uma conduta de voltar-se para dentro. Por isso é aquela ideia esconder o corpo diamantino, voltar-se totalmente para dentro. Por exemplo, a galinha pode chocar os seus ovos, porque o seu coração está constantemente atento. Atento ao quê? Aqui dentro, dentro da pessoa. Vamos falar um pouquinho de direções do Qi. Quando você usa a sua intenção, você leva energia para dentro, para fora, para cima e para baixo. Não é só o movimento. Você trabalha com energia em espiral também. Espiral fora do corpo e essa espiral se dá dentro do corpo também. Você trabalha no Zhang Fu, nos órgãos e vísceras, nos canais de energia. Volta a citar os vasos extraordinários, para ficar fixo, e também os canais principais, muito usados na cultura. Usa-se os 2 tipos, tá bom? Vamos falar um pouquinho do Hanyuan Qigong. Lembrando que essa é uma aula simples, é uma introdução, é um registro que eu quero deixar na web da existência desse estilo de Qigong. É uma apresentação geral para vocês, tá ok? Então, como eu mostrei, foi recriada pelo Mestre Feng, o Mestre Feng, já falecido. As artes corporais são as que mais representam a alquimia interior, tá? Porque a alquimia básica, clássica e básica, é aquela dos 3 tesouros, eu falei.
o Shen, o Qi e o Jing. Okay? Isso pode ocorrer também na acupuntura, isso pode ocorrer também na fitoterapia. Mas no Qigong, nas artes corporais, é que fica mais claro de enxergar. No Hahnemann Qigong, o que me entra é estádio Hahnemann. Estádio Hahnemann é similar ao estádio Ji, tá ok? Estado de vazio. Falarei mais sobre o termo Hahnemann. É uma proposta de praticar o Qigong permeada dessa intenção. Sempre praticar, então, com essa intenção de voltar ao estado de Hahnemann. O estado de Hahnemann é voltar ao centro. O centro é a nossa casa, voltando ao começo dessa aula. Então, nós vamos além do relaxamento, além da prevenção da saúde, além do alinhamento ósseo, do equilíbrio da harmonização, nós vamos além. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, isso é positivo, isso deve ser usado, mas o Qigong pode ir muito mais além. O Hahnemann pode ir muito mais além. A proposta é alcançar e construir um acesso a um estado de consciência além do racional. Então, assim, eu deixo a frase para no curso explicar melhor para vocês, porque é um assunto mais complexo. Então, vamos à tradução da palavra para tentar entender. Hong Yuan. Hong é a tradução mais direta, seria misturado, misturada, tá? Mas pode ser entendida como, se está misturado, como unidade. Unidade indiferenciada, ou seja, se está misturado, como é que eu vou distinguir uma mão da outra? Não é mesmo? E Yuan original. Ok? Então, unidade indiferenciada original. Hum, então, seria indivisível. É quando yin e yang não estão separados, não podem ser classificados, ok? Quando nós trabalhamos na medicina chinesa, que precisamos de dados técnicos clínicos, tudo bem. Mas aqui estou falando de outra situação. Não temos consciência de diferenciação do bom, do ruim, do mais ou menos. Isso é bom, isso é ruim, isso é... Não, é como uma criança, né? Ela não tem essa diferenciação. Aí depois do nascimento, yin e yang se dividem, tá? E nossa consciência racional começa a rotular as coisas. Indico esse vídeo aí para vocês assistirem. Então, a Yuan original. Então, nós tivemos Hong e Yuan original. Esse termo aparece em muitos momentos, né? É procurar o estado original. O estado original, certo? Onde você está misturado, você está indiferenciado. Você é uma unidade indiferenciada, não dá para diferenciar nada. É um exemplo possível a alcançarmos essa força genuína, promovendo a alquimia em nós mesmos. Então, se eu trabalho com intenção de produzir esse estado em mim, eu consigo chegar lá. O Qigong já falado, né? Trabalhar, treinar o Qi. Treinar a energia. Treinar a energia para quê? Para fazer aquela alquimia. Chegar aonde? A nossa casa. Fazer uma apresentação ilustrada geral, tá? Só para registrar aqui com vocês, do Hahnemann. O primeiro movimento é o de drenar os canais, limpar os canais. Às vezes é chamado de drenar os canais mesmo, tá bom? Tem outras terminologias, outros nomes, ok? Então você vai primeiro se tranquilizar e depois trabalhar com a energia de cima para baixo, pegando a energia da natureza, a postura primeiro de tranquilização. Aí você pega a energia do céu, limpa e vai descendo por dentro de você. Isso em aula prática dá para explicar melhor, questões de distração. Vai descendo pelas pernas até alcançar lá o chão. Né? E vai repetindo e volta ao centro. Movimento 2, coletar-te, recolher-te, se alimentar de energia. Então, vou pegar a energia da natureza no campo superior, entre os olhos, tá vendo? Depois eu descendo até o umbigo. No campo médio, dentro do umbigo, para dentro do umbigo, por isso que eu te coloco que a intenção, não é a respiração aqui, o mais importante, ok? Porque às vezes a respiração vai bater com o movimento, sincroniza com o movimento, às vezes não. Mas aqui é um exemplo bom para dizer que não é a respiração física, nasal, que é o mais importante, pessoal. É porque você está trazendo energia para o umbigo.
É o umbigo que deve respirar. Ele que vai puxar energia com o auxílio das mãos. E aí, tá? Recolher energia do Tantien inferior. Esse é interessante porque pega energia lá da terra, sobe pelas pernas, vai para o Ming-Men, passa pelo assoalho pélvico, vai para o Ming-Men e volta para o umbigo. Aqui está sendo considerado como campo inferior a região no assoalho pélvico, tá ok? Nesse movimento, nesse estilo, o mestre quis trabalhar dessa maneira, ok? As duas mãos esfregam a bola. Então, para levar a energia para as mãos, muito bom para terapeutas, né? Fazer uma aula dessa para vocês. Então, primeiro, escutar o tiro entre as mãos e rodar para frente e rodar para trás. Abrir e fechar os 3 tantiens. Então, o movimento de abrir e fechar, porque eles acontecem dessa maneira, e aqui você vai fortalecer esse abrir e fechar. Primeiro o tantien superior, entre os olhos, abriu e fechou. No médio, no umbigo. No inferior, lá no palminho, certo? Abre e fecha. Perceba o quanto pode ser interessante você praticar isso. Quando você quer abrir, quando você quer fechar. E o que pode acontecer com a sua energia. Girando o Sol e a Lua. Esse movimento vai espalhar energia pelo peito, vai ajudar muito os pulmões. Que primeiro sentir energia, escutar energia entre as mãos e o pulmão. Depois rodar para dentro e para fora. Extensão e contração circular. Esse é para promover a circulação de energia por todo o corpo, tá bom? Então, aqui no sentido horário anti-horário, veja que as pernas ficam em posição diferente. Há uma transferência de peso. Atenção e cuidado para com os joelhos, não torcer, não colocar o peso na patela em vez dos joelhos. Anti-horário, horário. Isso na aula presencial e no curso online, curso completo, nós vemos com mais detalhes. Interessante ele, sim, uma perna ascender e descender. Usando então conceitos de meridianos yin, meridianos yang, os canais principais, tá bom? Então, nós vamos mandar energia descendo pelo lado de fora da perna, vai até a sola do pé e sobe pelo lado de dentro da perna, volta para Tantien. Se repete a mesma coisa para o outro lado. Sobe, sobe, sobe. Tá? Agora vamos à segunda parte dos slides. Deixa eu só preparar aqui para vocês. Duas pernas, ascender e descender. Tá? Segunda parte. Nós fizemos aquela primeira. Uma perna, as duas pernas. Mesma ideia. Nós vamos descer a energia pelo lado de fora das duas pernas. Vai até a sola dos pés e sobe por dentro das pernas até o Tantien. Moagem do meridiano cinto, meridiano que fica na cintura, tá? Os terapeutas estudam muito isso. Então, meridiano cinto como se fosse um cinto realmente que está aqui na sua cintura. É um canal de energia que fica na horizontal. E com esse movimento você irá harmonizá-lo. Se ele está frouxo ou se ele está enrijecido, para que você consiga fluidez e conexão entre o alto e o baixo, que ele divide o alto e o baixo do corpo, né? Você vê? Rodou para o lado, rodou para frente, voltou. E aí você faz o mesmo movimento, só que maior. Você afasta mais os braços do corpo. Abrir o céu, fechar a terra. Ou então os pés mais separados, percebe? Vem o corpo, você vai abrir. O céu explica melhor isso
depois e fechar a terra. Abrir a terra e fechar o céu. Abrir embaixo, fechar em cima. Recolher o chi para o Tantien. Recolher, ok? Você vai visualizar a energia entrando pelo Tantien. Por isso não é a respiração, ó. Sai daqui, vou buscar com o braço, trago energia para Tantien. Vou buscar com o braço, trago energia para o Tantien. Percebe? Então, não se preocupe com a respiração física nasal. Técnicas de massagem são usadas, segundo esse estilo, essa sequência, para eliminar qualquer estagnação que tenha sobrado da prática. O que eu oriento também é que você pode fazer essa massagem no começo e no final, tá bom? Antes de você começar a prática, assim você se solta cada vez mais. São muitos pontos que são trabalhados, muitos trabalhos em percussão. Isso é feito posteriormente. Trabalhos complementares para complementar e também tirar o que tiver estagnação, galo dourado, galo de ouro, bate as asas, um movimento muito divertido. Você chacoalha o corpo, feito um galo mesmo, feito uma ave, né? Girando o tantien, tá? Que aí você vai concentrar mais sua energia no tantien, ok? Retorna à unidade, retorna ao estado de Uji, retorna à sua casa, retorna a Honiwan, ok? Aí está explicado. Se faz no geral, que é aqui. Se concentrar, ficar um tempo, respiração livre, deixa o ar descer ali para o baixo ventre, se concentre no baixo ventre, é isso. Com o tempo você sente uma pulsação, a respiração pode ir ficando curta. Para você ver o mestre fazendo, querer elogiá-lo, você pode assistir o vídeo do YouTube aqui, que eu estou indicando. Eu colocarei os outros vídeos, eu executando movimentos, mas estou te fazendo indicação, ok? Orientações para a prática. Sempre começar com descontração, tá? Descontrair a musculatura, a respiração, para tirar qualquer desarmonia que venha acontecer. Trabalhar sempre com intenção. Fique atento à intenção. O movimento é secundário. A respiração física, secundária. Ok? Pontos de referência, são pontos de referência da acupuntura. O topo da cabeça. O topo da cabeça. VC17, o peito. Tá? VC8, dentro do umbigo. Ok? São só pontos de referência. Então, a respiração, a princípio, você vai descontrair, relaxar ela diafragmática. Ou quer dizer, você não vai respirar aqui pelo peito. Você vai respirar embaixo pelo umbigo. Você vai deixar a respiração encher aqui o abdômen, entre aspas, né? Só para se ter uma ideia, uma imagem da respiração. Então, a respiração da tranquilidade. Você não fica respirando aqui pelos ombros, tá? Pelo umbigo, ou seja, o umbigo, ele puxa ar, não, ele puxa energia, ok? Quando eu digo livre, é livre do movimento, às vezes coincide e às vezes não. Portanto, não se preocupe com isso. Importante acompanhamento de orientador, sim. Você pode até praticar por vídeo, pode praticar à distância, mas sempre ter acompanhado, é importante isso. Primeiro que a prática se torna mais gostosa, mais salutar, você vai descobrindo, tocando informações, tanto técnicas como internas, do que vai surgindo com você no seu treinamento, tá bom? E porque podem surgir luz, que seriam ideias maravilhosas durante a sua prática, sonhos maravilhosos durante a sua prática. E aí você saber canalizar essa força, essa luz. Ou pode acontecer de vir sombras, traumas, sustos, medos aflorarem, tá certo? E aí você precisa de alguém para te acompanhar. O melhor local
E a prática ao ar livre, obviamente. Mas como você está fazendo a respiração interior, você está respirando pelo umbigo, com a intenção de captar energia boa, você pode praticar em qualquer local. Dentro do apartamento, na sua casa, no seu quintal, num lugar simples, num lugar... Depende do seu poder de concentração. Mesmo que existam diferentes estilos de Qigong, o mais importante, pessoal, é que esses estilos gerem uma alquimia interna, isso seja constatado, que você perceba que está acontecendo uma mudança na sua saúde, no seu corpo, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, para melhor, é claro, para mais amor. Indicação e contraindicação, existe contraindicação. Então vamos lá. Para pessoas deprimidas, intimistas, tímidas, evitar a introspecção muito profunda, principalmente sem acompanhamento. Imagina o que pode acontecer. Pessoas expansivas demais, pessoas agitadas demais, chegam na academia, chegam no dojo pulando. Como é que você vai fazer com essa pessoa? Tem que começar com a descontração. Você vai colocar uma postura lá abraçando a árvore, ela explode por dentro, né? Pode fazer cara bonita por fora, mas explode por dentro. Isso é muito ruim. Pessoas com doenças graves podem praticar sim, as práticas ser mais longas, realmente, e acompanhadas. Com certeza devem ser acompanhadas. Tá, então, pessoal, essa aula de hoje. Você pode acompanhar outras aulas pelo canal Projeto Mito, parará, ok? Meu contato, Instagram, Facebook, para você tirar dúvidas sobre essa aula, orientações gerais, orientações sobre a sua prática, mesmo que não seja desse estilo, mentoria que eu posso fazer para você, ok? Então, estão todos convidados a participar. Grande abraço a todos.